costuma fazer bem. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta nova semana se iniciando em nossa vida, nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, disse-lhes: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos perdoe e nos guarde e nos dando sabedoria para que nós possamos compreender as palavras do nosso Mestre Jesus. Nós sabemos que toda palavra, que todo o pão provém da boca de Deus. Ele mesmo disse que todo aquele que come e bebe do seu corpo, da sua carne, e bebe o seu sangue, esse terá a vida eterna, não terá fome jamais. O Evangelho de hoje nos mostra claramente a sabedoria e o milagre do Senhor Jesus. Porque os discípulos disseram a ele: despede esse povoado, esse povo, para que vá aos povoados comprar comida. Ele: não, dai vós mesmos de comer. Esse dai-me vós mesmo de comer, ali Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, ao ponto de todos comerem, saciarem sua fome e ainda sobrarem uma grande quantia de cestos de pedaços de peixe que ele mandou recolher para que não se perdesse nada. E também, quando ele disse: dai vós mesmos de comer, também não significa só aquele pão material, só aquele pão que nós precisamos comer todos os dias para alimentar o nosso corpo. Quando ele diz: dai vós mesmos de comer, significa também a palavra de Deus, pronunciar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus adiante, evangelizando e levando. Porque muitas vezes a fome da pessoa não é necessariamente de um alimento, arroz e feijão ou outro alimento qualquer, e sim um alimento espiritual que sua alma, seu espírito está carente.
precisando desse alimento. Porque sem esse alimento é impossível a sobrevivência de quem quer que seja. Todo aquele que não comer do pão e beber do sangue de Jesus Cristo, ele vai ter fome e sede a vida toda. Por quê? Porque ele não comeu o pão. Então, ele está com o espírito enfraquecido, porque todo aquele que come e bebe o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ele estará saciado eternamente, porque é ali que se alimenta o nosso corpo, é ali que se alimenta a nossa alma e nosso espírito. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Então, nós precisamos nos alimentar desse pão, aquele pão descido do céu, aquele pão que alimenta toda a nossa vida, nosso espírito, nossa alma, e nós não teremos fome nem sede jamais. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, uma segunda-feira iluminada e abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo, uma ótima e maravilhosa semana para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Orar costuma fazer bem. A palavra de Deus.